Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Nós deixamos aí o telefone e o e-mail para você interagir com a gente, dar a sua opinião sobre esse programa e toda a nossa programação. E queríamos lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação pela internet, no www.tvcomunitaria.rio. Nós hoje vamos debater aqui um assunto importante e convidamos o professor Marcos Dantas, que é professor da Escola de Comunicação da UFRJ, atua também em vários eventos, eu já estive com ele no primeiro fórum da internet, eu sei que ele foi professor da PUC e atua em várias discussões aí sobre comunicação, telecomunicações, etc. Professor, primeiro, obrigado aí pela sua disposição de vir aqui à TV Comunitária. Eu queria que a gente fizesse aqui uma tempestade cerebral, se é que a gente pode falar assim, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre essas preocupações com a modernidade da vida conectada e as implicações com a democracia. Já que a gente vive hoje um governo extremamente conservador, uma onda conservadora, que os sociólogos, os cientistas políticos falam aí no mundo inteiro, etc., tal, com a eleição do Trump, a eleição em outros países, e como eles utilizaram essa vida conectada para intervir na democracia que se tinha aí do debate político. E aí? Nós estamos numa situação onde a democracia pode enfrentar essa onda aí, ou como é que está? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que esse é hoje um debate que precisa ser travado profundamente e as pessoas precisam entender, estudar, investigar o que são essas redes, para que servem, o que está por trás delas, e que efeitos elas podem ter, tanto política, quanto econômica, quanto geopoliticamente, estrategicamente, ou seja, em todas as dimensões da vida. Há alguns anos atrás, quando surge a internet, no século XX, havia uma ideia geral, uma expectativa geral de que a internet iria possibilitar às pessoas uma participação mais direta, menos intermediada no processo democrático. À medida que você tem um terminal de rede junto de você, você pode falar, pode votar, sem precisar de um representante para isso. O fato é que não foi isso que aconteceu. Isso era uma expectativa otimista, utópica, iluminista, ou até ingênua, né? Ingênua, porque na verdade naquela época a internet era uma internet de elite. E mais do que uma internet de elite, era realmente uma internet de uma elite de vanguarda. E principalmente uma internet de acadêmicos. Acadêmicos e militantes por causas sociais, por causa de direitos humanos, foram os primeiros grupos. Ela nasce na academia, ela nasce nas universidades americanas, financiada pelo Pentágono, nasce de um projeto militar, isso não pode ser esquecido, era um projeto militar americano. Só que a universidade americana, a serviço dos poderes militares dos Estados Unidos, começaram a criar um ambiente, uma cultura universitária, acadêmica, liberal, e a essa cultura vão aderindo os movimentos sociais, os movimentos de terceiro setor, como se costuma dizer muitas vezes. E nesse período, então, a internet serviu para organizar melhor um debate, para uma participação no debate, para uma discussão mais direta, Você não precisava ir a algum lugar para participar do debate, você estava ali,
Mas o fato é que ela começa a se expandir para a sociedade, e ela começa a se expandir para a sociedade no final do século XX, no momento em que ela é percebida pelos agentes econômicos como um possível mercado. E aí os agentes econômicos começam a fazer experimentos econômicos, quer dizer, como é que isso aqui dá dinheiro, né? E finalmente descobrem que daria dinheiro na medida em que o serviço fosse oferecido quase sempre de forma gratuita ou a preços muito baixos, desde que você comprasse um terminal, não um celular, um computador, isso não é gratuito, né? Desde que você tivesse a assinatura de uma rede qualquer de telecom, que também não é gratuito, mas o serviço em si, o e-mail, a busca, né, poderiam ficar gratuitos. O meu site, o meu blog. Exato, o meu blog, isso poderia ficar gratuito. Em troca dessa gratuidade que deixa todo mundo feliz da vida, mas não existe almoço grátis, né? Em troca dessa gratuidade, esses sistemas que vinham se organizando começavam a colher de você os seus dados. Entende? Quem você é, sua idade, seu sexo, seus gostos, o time que você torce, as suas opiniões políticas, os lugares que você frequenta, né? Onde é que você vai, de onde é que você veio, né? E começa a organizar com esses dados um mercado publicitário extraordinário. Porque a publicidade, quando veiculada pela televisão ou pelo rádio, ela atinge milhões de pessoas. Mas essas milhões de pessoas, poucas estarão efetivamente interessadas num específico anúncio, né? E com grana para pagar, sobretudo se for anúncio de objeto caro. Você vai vender um imóvel, né? É. Um edifício tem, vamos dizer lá, 50 apartamentos. Ele tem que falar para milhões. Ele fala para milhões para vender 50 apartamentos. Ele fala para milhões para vender uma SUV caríssima que poucos vão comprar, né? A internet proporcionava exatamente que o anunciante pudesse falar com aquele comprador potencial mesmo. Né? Que pudesse, a partir do momento em que você troca um e-mail com alguém discutindo um livro, esse cara gosta de livro. Então eu vou começar a mandar anúncios para ele de livraria, de editora, de livro. É isso eu que estava acontece. pesquisando, vou comprar um forno daquele, um forno comum, um forninho daquele, não micro-ondas, outro forno. Eu comprei, mas eu continuo durante 15 dias recebendo propaganda do forno. Claro, é isso que exatamente acontece. Entende? Você falou, isso é curioso, realmente. Eu tenho a vantagem, o privilégio de poder viajar para o exterior, vez por outra, né? E aí você chega na mesma hora, você já começa a receber publicidade na língua do país em que você se encontra, né? E depois você continua recebendo publicidade na língua daquele país durante mais um mês ou dois, entende? Quer dizer, você faz uma viagem de avião, você começa a receber mensagens de companhia aérea, entende? Então a capacidade que esses sistemas têm de saber exatamente com quem está falando é um poder extraordinário, que estão acumulados em servidores, que é a palavra técnica, na verdade são computadores, são sistemas de computadores, né, que se encontram em qualquer lugar do mundo. Você não sabe onde os seus dados se encontram. Entende? Eles podem estar na Islândia, na Groenlândia, nos Estados Unidos, podem estar até no Brasil. Entende? Então é um poder extraordinário que esses sistemas passaram a deter. Inclusive, na medida que ele tem um enorme volume de informação sobre cada indivíduo e sobre milhões de indivíduos, uma capacidade de previsão também extraordinária. Uma capacidade de antecipar movimentos e fatos que nunca se teve na história.
Porque quando esses movimentos, a internet começou e tal, teve um pesquisador, um cientista que falou que nós teríamos uma aldeia global, não é isso? Mas acabou ficando meio tribos, não? Quer dizer, um monte de tribo. Sim, aí entra essa outra história, você tem toda a razão, né? Que são as bolhas, né? Porque para esses sistemas, não interessa, ou interessa pouco, às vezes até interessa, mas interessa pouco o conflito, interessa a identidade. Entende? Se você é torcedor do Flamengo, né, ou do Fluminense, ou do Vasco, né, interessa juntar os torcedores do Flamengo ou do Vasco, cada um por si. Entende? E a partir daí alimentar neles o gosto pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Corinthians. Né? E vai um efeito meio manada, assim, o pessoal exatamente. Só quer ficar no grupo que só quer ficar no grupo, até porque você ficar no grupo é mais confortável. Tem como se fosse uma proteção. Exatamente, é uma proteção, né? É uma proteção, entende? Agora, por outro lado, o que começou a acontecer, e aí que a coisa começa a ficar complicada? Começou a acontecer alguns conflitos sérios, principalmente no campo político e no campo comportamental. Porque aí as pessoas se sentem incomodadas. Certos comportamentos, que para algumas pessoas são naturais ou tranquilos, ou isso mesmo, não tem por que me preocupar também com ele tem isso. o direito de ter tem o direito de ter as suas opções, as suas alternativas. Para outros, não, isso incomoda. Então você começa a criar um clima que é algo muito recente, um clima de agressão nesses comportamentos. Porque, na verdade, mas o que acontece é o seguinte, no momento que você coloca, como o Facebook coloca, ou como o Google coloca, 2, 3 bilhões de pessoas dentro de um mesmo sistema, podendo conversar entre elas, né? Você está falando de toda a sociedade. Você não está mais falando de um grupo de elite, uma camada, você está falando de toda a sociedade. Entende? No momento que você tem, como segundo os números que se dizem aí, você tem 100 milhões de brasileiros no WhatsApp, você está falando de todo o Brasil, praticamente. E que tem mais smartphone do que população, exatamente, né? Exatamente, tem mais smartphone, mas você tem 100 milhões de brasileiros, parece, no WhatsApp. Entende? Ou mais do que isso. Você está falando de uma população brasileira. Entende? Então, nesse momento, você está falando de todas as virtudes e de todos os defeitos da sociedade. Entende? Tudo se expressa ali. Tudo se expressa ali. Quando não tinha internet, as coisas se expressavam na praça. De forma mais restrita. Né? Mais restrita. Você tinha que ir para uma praça, você tinha que ir para uma avenida, você tinha que ir para o campus universitário. Para fazer campanha eleitoral, por exemplo, você tinha um exército, né? Exatamente. De mobilização. Você ia para o botequim para ficar reclamando, elogiando o teu time, discutindo com o... Aí tinha até aquele problema, tudo bem, eu sou Flamengo, o outro é Fluminense, eu vou discutir Flamengo e Fluminense ali na mesa de botequim, mas a gente tem que se respeitar um pouquinho, porque você... Agora, por trás você olha da tela, você não tem chance. Que... Sim, você não tem a menor chance de levar um murro pelas coisas que você fala, então você fala à vontade. E a ilusão de que não vai ser encontrado também é outra. Também é ilusão. Mas o fato é que hoje, aí é que entra o problema, que você hoje, a internet se expandiu sem nenhuma regra, sem nenhuma regulação, entende? À margem dos poderes do Estado, de qualquer Estado, entende? E no fundo a internet hoje é uma grande cidade, entende? Como se fosse uma cidade de faroeste. A única vantagem é que é um encontro vicário, né? Um encontro não presencial. Se fosse um encontro presencial, era uma cidade de faroeste. A primeira coisa, o nego já está puxando um revólver. Entende? Isso é que a internet virou. Entende? Porque ela não tem regulação, ainda não chegou o xerife. Entende? E o fato, acho eu, que o xerife está chegando. Você começa a ter
crescentes conflitos entre os estados e esse ambiente chamado internet, né? Você já começa a ter alguma legislação, a mais importante, eu nem diria que é a melhor ou a mais eficaz, mas é sem dúvida do ponto de vista histórico a mais importante, foi a recente regulação europeia chamada de proteção de dados pessoais, né? E o Brasil acaba de adotar uma lei similar, embora mais fraca do que a lei europeia. Mas acaba, você está dizendo alguns anos atrás ou Não, agora. E o Bolsonaro acabou de vetar vários artigos dessa lei, de forma que a lei terá que voltar para o Congresso e ser... É uma lei que já vinha sendo debatida, então? Vinha sendo debatida. É uma lei que começou a ser debatida no governo Dilma. Entende? E, na verdade, no momento que os europeus adotaram a legislação deles, como a internet é mundialmente interconectada, eles deixaram claro na legislação deles, né? Quem quiser ter dado de cidadão europeu vai ter que usar a nossa legislação. Aí, com isso, eles impuseram ao resto do mundo que adotasse a legislação, que adotasse legislações similares. Então, essa legislação, esse padrão europeu está se espalhando pelo resto do mundo, né? Menos pelos Estados Unidos, que é sempre uma história diferente, né? Mas já é um primeiro marco regulatório. E quais seriam aqueles pontos que se você já conseguiu acompanhar e tal, que seriam, pelo menos alguns, fundamentais, na sua opinião, para ser um pouco o xerife chegando e tal, ou algo assim como você expressou aí? Bem, eu vou falar algumas coisas que são muito heterodoxas, já que você me fez essa pergunta. Fique à vontade, professor. A primeira questão que eu acho fundamental é a questão da jurisdição nacional. E eu estou usando uma terminologia que é a terminologia usada internacionalmente. Sim. Né? Numa outra terminologia seria a questão nacional. Sim. Entende? Ou a soberania nacional. Ou a soberania nacional. Ou a soberania nacional. Entende? A primeira questão é você introduzir regras que claramente estabeleçam que qualquer dessas plataformas tem que obedecer às leis do país. Porque hoje o que elas argumentam, mas o meu servidor está não sei aonde. Não importa. Se você está usando dados do cidadão do país, você tem que obedecer às leis do país, ponto. Eu tenho criptografia. O que vale é o consumidor, onde está o consumidor? Não, o que vale é onde está o cidadão. Cidadão, pronto, tá certo. Esse é o que vale. Né? Esse é o primeiro ponto. Que é a jurisdição, a afirmação indiscutível da jurisdição nacional. Entende? E aí tem vários impactos. Primeiro, claro, o impacto político, essas questões todas, de você não poder manipular um processo eleitoral lá de fora. Né? Mas tem também um impacto econômico muito importante, que é o segundo ponto que a gente tem que discutir. Né? Veja bem, o número que eu tenho assim de cabeça, eu não sou muito bom de guardar número de cabeça, mas o número que eu tenho de cabeça, em 2016 o Google teve um lucro, o Google mundial, um lucro de 19 bilhões de dólares. Falando só o lucro, então você imagina o faturamento. Entende? 19 bilhões de dólares. Esse lucro ele colhe no mundo inteiro. No momento que eu estou aqui usando o Gmail, eu estou fazendo uma busca, eu estou dando lucro para o Google e a sede do Google são os Estados Unidos. Né? Exatamente. Então é lá que ele vai aplicar esse lucro, é lá que ele vai pagar os impostos desse lucro. Né? Ou que ele vem aqui comprar a empresa do Brasil. Ou que ele vem aqui comprar a empresa desse lucro, a empresa do Brasil com esse lucro. Né? Então você tem aí, mundialmente, uma enorme transferência de renda do mundo em relação aos Estados Unidos. Cada um que é assinante do Netflix está mandando grana para os americanos. Entende? Então, o segundo ponto, cada um que é assinante do Spotify está mandando grana para os americanos. Então, o segundo ponto importante é o ponto de vista
da riqueza tributária, fiscal, né, da divisão internacional de trabalho, né, de você fazer com que, já que este lucro está sendo gerado pelos meus dados de brasileiro, por milhões de dados, 100 milhões de dados de brasileiros no WhatsApp, por exemplo, então uma parcela disso tem que ficar aqui. Isso é um ponto que ninguém estuda, até porque... É a questão do mercado, no próprio mercado. Exato, o mercado é nacional, então... O mercado é nacional. E é um ponto que, inclusive, essa transferência de dados, ou esse fluxo de dados, é completamente opaco. Entende? Você não tem nem acesso a isso. É curioso, porque é uma historinha que às vezes eu conto. Na década de 80, quando estavam começando a surgir as primeiras redes, e elas por isso ainda eram empresariais, né? As grandes empresas mundialmente instaladas estavam começando a usar a computação para fazer redes de dados internas, né? A IBM, aquela empresa poderosa de informática, computação, e que por isso mesmo estava na vanguarda naquela época, né? Era uma das maiores empresas. Google ainda não existia, Facebook internet ainda não existia, né? A IBM quis fazer uma rede em que ela, a partir dos seus centros de gestão nos Estados Unidos, administraria os seus negócios no Brasil, né? Como naquela época, primeiro, claro, o volume de dados a circular nessa rede era muito inferior a qualquer coisa hoje que você faz no smartphone, é óbvio, né? Mas, além disso, naquela época, as telecomunicações nacionais e internacionais se faziam, vou dizer melhor assim, se faziam por dentro de sistemas que eram monopólios. Na maior parte dos países eram monopólios estatais, inclusive no Brasil era a Embratel, né? E em alguns países, como era o caso dos Estados Unidos, era um monopólio privado, mas era também era uma grande empresa única, que era a AT&T, AT&T, né? Em algum ponto da Terra, né, os cabos submarinos da Embratel encontravam os cabos submarinos da AT&T. Né? E aí eles faziam lá suas interconexões, sua troca de dados, essas coisas. Então, para poder mandar os dados do Brasil para os Estados Unidos, a IBM primeiro quis contratar um serviço na Embratel, que era assim que se fazia. Olha, eu preciso de uma banda tal para fazer isso. E aí a Embratel, que pertencia ao Estado, né? E acima da Embratel tinha o Ministério das Comunicações. Não, peraí, o que você quer mesmo fazer com isso, hein? E aí a IBM teve que fazer um relatório dizendo exatamente qual era o fluxo de dados que sairia do Brasil, qual era o fluxo de dados que entraria no Brasil, quantos empregos seriam gerados lá e aqui, que recursos, grana, seria aplicado lá e aqui. O que ela estava economizando? Exato. Do que isso representaria para eles. Tinha coisa que ela dizia, se eu tiver que fazer isso no Brasil, vai me custar tanto, então é mais barato fazer nos Estados Unidos. Aí o governo brasileiro então diz, você vai fazer aqui, que você vai gastar esse dinheiro é aqui. Bem, então hoje esse tipo de informação você não tem mais. Porque os sistemas são todos privatizados, né? E as redes são múltiplas, etc. Então, e o Google tem a rede dele, o Facebook tem a rede dele, essas coisas. Em suma, então você hoje tem, imagina a Amazon. Entende? Você quer comprar um livro, compra pela Amazon. Então você compra um livro no Brasil via Estados Unidos. Entende? Então, a questão econômica é uma questão que também precisaria ser discutida. Qual é o volume de riqueza que sai de um país como o Brasil ou de qualquer outro na direção da economia americana? Para a gente não falar de outros mecanismos, né? Uber e etc e tal. Sim, exato. Uber, tudo isso. A terceira questão, você vê que eu estou só na questão da questão nacional. A terceira questão é geopolítica, é estratégica. Entende? E aí eu não preciso falar nada. O Snowden falou por todo mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma, e vou falar isso em público aqui e agora,
Que quem alimentou a Lava Jato foi a espionagem americana em cima da Petrobras. Não tem dúvida nenhuma. Eu não tenho provas, mas tenho convicção. Tá certo. Agora, professor, é o seguinte, nós começamos aqui um debate e isso é uma coisa enorme aí para a gente debater. A gente vai precisar de fazer aí mais algumas entrevistas, depois a gente precisava de fazer para a gente poder ajustar esse debate. Então a gente, pelo que eu entendi da sua colocação, esse é um assunto realmente de suma importância para a nacionalidade, pelo aspecto que eu estava querendo levantar. E importando na questão da democracia, nem se fala, né? Nem se fala, claro. Se a Rússia, entre aspas, interviu na eleição norte-americana, certo? E os Estados Unidos interviu via Petrobras, destroçou quantos mil empregos na Odebrecht? De 350 mil, agora parece que tem 50 mil, exatamente, etc. Exatamente. E o cara que fez, o xerife que fez isso ganhou um cargo, etc. Exatamente. E agora está sendo desmascarado. E toda aquela intervenção via WhatsApp na eleição brasileira, todas aquelas notícias falsas, mentira, isso tudo foi armado de fora. Você vê esses robôs aí, isso aí já está mais do que levantado, já se mapeou isso, né? De repente alguém fala alguma coisa, começa a sofrer um ataque de contrário, aí se você rastrear, as mensagens vêm da Ucrânia, vêm da Bulgária, vêm do Cazaquistão. Que isso? Então existe um esquemão aí por trás. Esquemão por trás. Professor, eu preciso da gente encerrar aqui, certo? A gente já deixa o convite, eu já tinha falado com o senhor e tal, da gente organizar aí uma série de debates sobre isso, até com outros formatos e tal, no sentido de trazer essa discussão que me parece realmente muito cara. Ok, eu que agradeço o convite, fico à disposição para novas conversas. Muito obrigado. Certo. Agradecer ao professor Marcos Dantas aqui, que é professor da Escola de Comunicação da UFRJ e intervém nesse debate, como a gente viu aí. E queria agradecer a você, a paciência e a audiência, dizer que você pode acessar a TV Comunitária aqui no dia a dia, vendo a programação, seja no Canal 6 ou na internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Deixo o telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio.